Como pagar menos impostos na minha clínica veterinária? Essa é uma dúvida muito comum dos empresários que estão de saco cheio de pagar um caminhão de imposto e não sabe mais o que fazer. Então, se você está passando por essa dificuldade, vem comigo que eu vou te dar os principais elementos que você tem que analisar na hora de entender a quantidade de imposto que você está pagando. Então, o que você que tem clínica veterinária precisa entender com muita clareza? Primeiro ponto é que existe o sistema de tributação do Brasil, que você tem que entender ele de forma básica, tá? Dentro desse sistema de tributação, existem basicamente 3 opções: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Sendo que no lucro real, normalmente são para empresas com baixa margem de lucro. Então não se adequa à sua realidade. Então você tem que entender basicamente do Simples Nacional e do lucro presumido. Então você tem que entender basicamente que no Simples Nacional você paga imposto sobre o faturamento total, enquanto no lucro presumido eu pago o imposto sobre a presunção do lucro. Arthur, o que seria isso? Um exemplo bem prático: se eu faturei 100 mil reais, eu tenho uma base legal, né, uma lei que fala que minha presunção de lucro é 32%. E aí desses 32%, eu teria, por exemplo, 32 mil reais de lucro e eu seria tributado o IRPJ, né, basicamente o imposto em cima do meu lucro. Então eu tenho essas duas formas de tributação. E aí, o que você, na ponta final, tem que entender, né? Qual é a alíquota de imposto que você está pagando? Você tem que ter essa consciência, porque se você não tem a consciência básica, às vezes você pode estar pagando mais impostos sem saber. E é o que mais acontece dentro do Brasil. São empreendedores que pagam mais impostos por falta de conhecimento. Então, quando você não sabe, por exemplo, a alíquota que você está pagando, você perde a capacidade de argumentação. Então, é importante você, como empreendedor, como dono de uma clínica, você ter essa visão sistêmica de tudo. Não adianta entender só sobre animal, sobre vidas caninas, vidas felinas, enfim, as vidas... Você tem que entender muito mais do que apenas a vida animal. Você tem que ter um conhecimento geral da empresa para que você consiga atingir o seu objetivo final, que é, obviamente, prestar um bom atendimento para os bichinhos, certo? Para os animais. Então é importante a gente ter essa clareza, que uma vez que eu não entendo o sistema como um todo, eu acabo tomando decisões erradas em relação ao meu negócio. Por isso que é importante, às vezes, você ter alguém, ou sócio, ou às vezes um gestor bem qualificado do seu lado para tomar melhores decisões e dividir responsabilidade. Mas na minha visão estratégica, eu sempre recomendo um sócio, né? Alguém que cuide mais da parte empresarial e talvez você consiga focar mais na parte de cuidar realmente dos animais que você tem que pensar dentro da tua clínica. Mas é importante entender que se não existe esse sócio para que olhe a questão empresarial, você tem que assumir esse papel. Então, qual é a alíquota de imposto que você está pagando? Porque no Simples Nacional, você pode pagar, por exemplo, 15,5% logo de início. E isso aqui é um grande erro que a maioria dos veterinários comete, né? A maioria dos contadores comete esse erro em conjunto com o clínico veterinário e isso gera um imposto errado, porque aqui no Simples Nacional a gente tem o benefício do fator R. Consigo pagar menos imposto através de um dispositivo fiscal. E já tem um vídeo meu aqui no canal falando sobre isso. E com o benefício do fator R você consegue pagar basicamente 6% de imposto, ou seja, uma redução surreal do que você vai pagar como 15,5%, né, sem usar na real o benefício fiscal. E dentro do lucro presumido, normalmente você começa pagando a partir de 13,3% de imposto. Então, a gente tem que ter uma visão bem clara do quanto que eu estou pagando de imposto para ter clareza sobre qual vai ser o melhor caminho. Porque a partir do momento onde você começa a faturar acima de 1 milhão ao ano, por exemplo, você já tem que ficar muito de olho em relação à alíquota que você está pagando. Óbvio que quando você tem uma contabilidade especializada, você tem um pouco mais de facilidade de não ter que acompanhar isso daqui. Mas mesmo tendo, o ideal é que você tenha essa clareza.
que você saiba qual é a quantidade de imposto que você paga em cada fase da tua empresa, porque a quantidade de imposto ela define muita coisa, porque isso atrapalha a tua margem de lucro, atrapalha o quanto que vai dar de resultado na parte final do teu negócio, e com menos resultado você consegue às vezes ter menos possibilidades de reinvestir, de tirar mais lucro, de aproveitar mais a tua vida. Então, por isso que é importante a gente ter essa clareza aqui. E um outro elemento, por exemplo, para quem já está na casa do 1 milhão, é entender o funcionamento do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Dentro do Brasil, cada prefeitura tem uma regra de ISS. Então, pode ser que Maricá, o ISS para veterinária, comece em 2%, né? E Niterói, que é a minha cidade vizinha aqui, pode começar em 5%. Então, dependendo, às vezes, de onde você mora, vou dar um exemplo. Você está na divisa entre Maricá e Niterói e tem tua clínica veterinária. Basicamente, você pode mudar o teu aluguel, alugar algo 3 km mais perto da tua casa, talvez. Você pode morar em um município e trabalhar em outro como empresa. E você muda o teu estabelecimento físico de local e você consegue ter uma redução gigantesca na quantidade de imposto que você paga. Então, às vezes, é um detalhe simples, como o ISS, que pode fazer a diferença dentro do teu negócio. Então, a gente subestima, né, o valor que eu posso recuperar de imposto. Mas se eu calcular um negócio que está faturando 150 mil ao mês, em um ano a gente está falando de 1.800.000, e se você tem 3% a mais desse valor, você coloca 54 mil reais no bolso. Então, quando a gente analisa, por exemplo, o resultado de um ano, cara, é 50 mil reais a mais, é quase um carro usado bacana aqui que você compra já. É uma viagem para Disney, uma viagem para Europa. Então, assim, é um dinheiro significativo que você tem só falando do ISS. Por exemplo, o município, ele também pode mudar o custo do funcionário. Então, por exemplo, o valor de vale-refeição é algo que fica exposto a maior gasto na capital. E aí, quando você abre o negócio na capital, teu gasto de vale-refeição ele é muito maior. Né? Um exemplo clássico aqui, falando da minha cidade, Maricá é R$18, Niterói é R$36 o vale-refeição. Então, se a gente botar na ponta do lápis aqui, se tu tem 5 funcionários registrados, cara, você vai estar falando às vezes de pagar uma diferença 18 por 20 dias úteis, estou jogando para baixo, por 5 funcionários 1.800, ao longo de um ano 21 mil, e aí você pagaria, você pagaria 21 mil reais a mais em vale-refeição. Então, cara, são esses detalhes que podem te fazer economizar muito dinheiro. Por isso que no empreendedorismo a gente tem que analisar cada detalhe do negócio para que a gente consiga fazer o quê? Potencializar cada vez mais o nosso lucro, né? Porque o objetivo principal de todo negócio também é gerar lucro para que você seja uma empresa saudável. Se ficou alguma dúvida, joga nos comentários, não esquece o seu like para contribuir com o canal e eu te vejo no próximo vídeo.